Olá pessoal, sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar aqui sobre a importância da atividade física na saúde do joelho. A atividade física é importante para a saúde do joelho? A resposta é muito simples, sim, é muito importante. Não só para a saúde do joelho, mas sim como para toda a nossa saúde, a saúde de todo o nosso organismo, como também para a nossa vida. A gente vai contar nesse vídeo de hoje um pouquinho de como a mudança de um hábito simples pode impactar em toda a sua vida, tanto vida pessoal quanto vida profissional, quanto a sua saúde, por exemplo, ser impactada por uma mudança em um hábito importante da sua vida, como a realização de atividades físicas regulares. Quando a gente fala atividade física, então o que quer dizer? Qual seria a definição de atividade física? Basicamente é a gente gastar energia com alguma atividade que seja gerada um esforço físico do nosso corpo. Então uma caminhada, por exemplo, é uma atividade física. Você se exercitar de alguma maneira, até limpando a casa, é uma atividade física. Então, às vezes, o seu próprio trabalho já tem uma atividade física que você não compreende isso como sendo uma atividade física. Se você mudar a sua concepção sobre o modo que você compreende, às vezes, aquela atividade que você faz, o seu corpo já começa a se manifestar de forma diferente. Então é super importante a gente entender e compreender o que a gente está fazendo, tá certo? Então, para os joelhos, o fortalecimento da musculatura, como a gente sempre fala em vídeos aqui, ele deixa a musculatura da coxa mais forte, tá? E com isso a gente diminui as pressões que existem dentro da articulação. O osso e os ossos do joelho, o fêmur e a tíbia, eles possuem na sua superfície cartilagem. E essa cartilagem é um tecido que funciona para que ocorra um mínimo de atrito possível entre esses dois ossos. Então, à medida que a gente vai fazendo exercícios, ou então à medida que a gente vai usando o nosso joelho ao longo da vida, essa cartilagem pode gastar e isso começar a gerar um processo de osteoartrite ou um processo de degradação da articulação. A gente deixando os músculos mais fortes, esse peso ele se dissipa, não passa totalmente sobre cartilagem e osso. Então ele se dissipa também para uma musculatura forte. E isso facilita, isso na verdade melhora o equilíbrio da articulação. As articulações como um todo hoje já são consideradas como verdadeiros órgãos. Então a gente tem que tentar tratar de todo o equilíbrio dessa articulação. Se a gente tem uma musculatura de determinada articulação fraca ou não desenvolvida totalmente, isso favorece com que essa articulação tenha algum problema, ela começa a ter um desequilíbrio. Se a gente tem algum ligamento rompido, e isso que gere alguma instabilidade nessa articulação, a gente está com esse equilíbrio quebrado. Se a gente tem uma lesão no menisco, a gente também está com esse equilíbrio quebrado, dependendo desse tipo de lesão. A mesma coisa, lesões na cartilagem. E a gente tem que tomar uma série de recomendações e mudanças, às vezes, nas nossas atividades, para que esse equilíbrio seja restaurado. Então, uma das principais maneiras da gente prevenir lesão é fortalecendo a musculatura, deixando a musculatura do nosso joelho forte. E para os joelhos, os principais músculos que a gente deve fortalecer são os músculos do quadríceps, os músculos dos quadris, tá? Principalmente os rotadores externos, também os abdutores da coxa. Lógico, a gente tem que fortalecer também flexores, adutores também, e diversas outras musculaturas, também como a musculatura do tríceps sural, e uma série de alongamentos também. Quando a gente fala do joelho, lembrar sempre de alongar o trato iliotibial, que é uma causa relativamente frequente de dor em quem faz atividades repetitivas como corrida e bicicleta, por exemplo, em períodos mais médias a longas distâncias. E é um alongamento que não é comumente feito. A gente tem inclusive um vídeo que fala exatamente sobre isso aqui no nosso canal. Então, o fato da gente mudar a nossa rotina de forma que a gente incorpore o exercício físico para fortalecer o joelho no nosso dia a dia, isso acaba gerando uma série de outras consequências que são benéficas para a nossa saúde de uma forma geral.
A gente introduzindo, por exemplo, um exercício aeróbico de 10 minutos e um exercício de fortalecimento muscular de mais 15 minutos, por exemplo, ou de 20 minutos, isso já faz com que a gente consiga mudar também o nosso equilíbrio do nosso sistema cardiovascular, por exemplo, melhorando também a nossa pressão, diminuindo a chance de ocorrer diabetes tipo 2, por exemplo, e diminuindo a ocorrência de diversas outras doenças da saúde. A gente já sabe que o exercício físico, ele previne doenças como Alzheimer, como câncer, por exemplo. Então, exercícios feitos de forma regular, eles melhoram a nossa saúde de uma forma considerável no médio e longo prazo. Ou seja, a gente está fazendo exercício para melhorar o joelho, para prevenir o joelho, mas isso acaba indiretamente levando à melhora da nossa saúde. Isso, de outra forma, organiza a nossa vida para a gente fazer exercício. O exercício nos deixa com uma satisfação pessoal melhor, a gente tem um melhor humor, a gente acaba melhorando nossas relações pessoais, a gente acaba se adequando às vezes no trabalho ou melhorando até nossa carga horária para a gente encaixar aquele exercício, e a gente pode até fazer mudanças até no tipo de trabalho que você faz. Isso pode gerar uma série de consequências que a gente nem está imaginando por um fato que a gente começou para melhorar um problema específico. Então, um novo hábito, ele gera uma série de outras consequências. E existem diversas histórias aí ao longo da vida como um todo, em que pequenos hábitos fizeram grandes diferenças. Tá? Então, é super importante que a gente consiga realizar atividades, e isso faz com que atividades físicas, e isso melhora a nossa saúde como um todo. Um pequeno exemplo na qual um empresário, na verdade, ele foi contratado por uma empresa americana para ser o CEO da empresa, ou seja, o grande diretor lá da empresa, e ele, chegando na empresa, uma pessoa muito sábia e que aplicava vários princípios de determinar hábitos específicos para melhorar determinados problemas, e ele chegou na empresa, uma empresa enorme nos Estados Unidos, uma empresa de metalurgia, e a empresa não estava indo muito bem, apesar de ser muito grande, tinha mais de 30 sedes em mais de 30 países, ou seja, uma empresa enorme, e ele chegou com uma promessa para melhorar tudo, e ele chegou e havia muita briga entre os funcionários faziam greves contra a diretoria, chegaram a queimar bonecos de diretores nos estacionamentos, um clima muito ruim entre funcionários e direção dessa empresa, e essa pessoa, né, ele chega como CEO, grande CEO dessa empresa, e na primeira reunião ele fala, olha, eu quero apenas uma coisa de vocês, e essa coisa não tem discussão, isso eu quero que vocês cumpram de forma regular, conforme eu determinar. Todas as outras coisas a gente pode discutir. Então ele determinou, e eles tinham um número de acidentes de trabalho na média assim, das outras empresas americanas, mas que era relativamente alto. As pessoas deixavam de trabalhar por causa disso, às vezes se mutilavam, era uma empresa que trabalhava com alumínio, então às vezes perdiam braços no trabalho, então eram acidentes relativamente graves. Então ele chegou com um pedido e com uma mudança de hábito para a empresa. Ele falou, eu não vou aceitar mais acidentes aqui na empresa. Então a nossa taxa de acidentes no trabalho aqui na empresa vai ser 0. E esse é a única coisa que eu quero mudar. E que eu não abro mão de ser 0 em todas as sedes, em todos os países. O resto todo a gente pode negociar e conversar. Com essa única mudança, ele fez a empresa em 5 anos valer 5 vezes mais do que ela valia. Ele aumentou em mais de 2 vezes o valor dos dividendos que os sócios, os acionistas da empresa recebiam. E ele melhorou toda a qualidade da empresa, inclusive do produto que eles entregavam, apenas com essa mudança. E por quê? Todo mundo se viu disposto a trabalhar por uma causa nobre, que era não deixar ninguém se ferir no trabalho. Não há nada mais justo do que a pessoa ir para o trabalho e voltar com saúde. Né? Então, todo mundo, tanto a parte dos empresários quanto a parte dos funcionários, se viram na necessidade de cumprir essa meta. E isso fez com que um hábito de toda a empresa tivesse uma revolução nessa indústria.
Então, isso pode acontecer na nossa vida com o hábito, a incorporação de um hábito como os exercícios, por exemplo. A gente começar a fazer exercício que seja 20 minutos 3 vezes na semana. 20 minutos 3 vezes na semana, por mais que a gente diga que não tenha tempo, a gente pode chegar do trabalho, dar uma caminhada de 20 minutos perto da nossa casa, ou descer no ponto de ônibus 20 minutos antes do ponto da sua casa, você faz esse caminho a pé, ou de manhãzinha acordar 40 minutos mais cedo e fazer esse exercício de 20 minutos, e vocês vão ver que às vezes um pequeno hábito muda toda a sua vida. Então é super importante a gente tentar inserir atividades e principalmente atividades físicas saudáveis para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, e se curtiu o vídeo, deixa um like, e um grande abraço e até o próximo vídeo.